Olha só, gente, amanhã é feriado, né? Feriado. Tem um monte de gente aí curtindo. Gente, feriado, legal, vão viajar. Agora, você sabe por que é feriado? Você já parou para pensar o que representa essa data? O que é o 7 de setembro? O professor César está aqui de novo para me ajudar nessa história, né, professor? Porque tem o pessoal aí, tem o pessoal curtindo já está se preparando para viajar, mas esquece o que representa, né, o 7 de setembro, né? O que nos dá essa independência hoje, né, professor? E não é só a questão do que representa, é que nem sempre foi 7 de setembro, já se comemorou em outubro. Exatamente, né? Já se comemorou em dezembro, né? Porque tem todo um processo nessa história, né? Quer dizer, porque se nós formos levantar as questões só, nós vamos ver que no dia 7 de setembro foi quando se deu o grito. Né? Sim. Mas ele estava lá em São Paulo, ele estava às margens do Ipiranga. É verdade. Mas a Leopoldina já tinha assinado um documento antes né? para poder mandar a mensagem a ele. Né? E ele só foi aclamado imperador no dia 15 de outubro. Então, durante vários anos, a independência do Brasil foi comemorada no dia 15 de outubro. Né? Mais tarde ainda, em dezembro, ele vai comunicar ao pai que nós estamos independentes. Então, quer dizer, existem várias datas. Poderiam prolongar mais os feriados, né, para que a gente pudesse comemorar um pouco mais e refletir sobre essa independência. Tudo bem que a independência precisa realmente ser comemorada, né, e é realmente um processo. Mas tem essa questão da marca, né, do 7 de setembro, né, do que virou o 7 de setembro. Mas eu queria fazer uma provocação, professor, que eu sei que o senhor gosta de provocações, né, com relação a ausência das nossas comemorações cívicas, né? Muitos municípios, e aí usando a justificativa, primeiro, da falta de recursos da municipalidade, e segundo, de que é uma prática antiga relacionada à ditadura e não sei o quê, e, na verdade, não é uma colocação muito bem fundamentada, né? As ações cívicas, né, os desfiles cívicos, fazem parte da história do Brasil também, né? A que se atribui essa ausência, por exemplo, de muitos municípios escolherem não fazer, não promover os seus desfiles cívicos na data? A ausência total de tudo, né? Falta tudo, porque você para pensar, né? Eu lembro que na minha escola, quando eu estudei no Colégio Marista em Brasília, estudei no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, né? E nós fazemos questão de fazer parte da banda da escola, né? Então tinha aquela coisa de participar da banda, tinha os desfiles, a banda marcial. Aquilo era o momento em que a gente não só discutia as questões cívicas, mas era uma questão de interação social, de proximidade. E a nossa sociedade cada vez se afasta mais, a gente está cada vez mais espaço, está cada vez mais indivíduo e menos sociedade, né? E eu acho que essa questão da ausência da comemoração passa por isso também, quer dizer, como os governantes percebem que as pessoas não lhe estão cobrando, né, aquilo que deveria ser cobrado, eles também estão tirando, tipo, lavo minhas mãos, né? Então, faltou dinheiro aqui, vou cortar onde? E a gente discutiu isso anteriormente, né? Os cortes vêm justamente na área de educação, na área de cultura, na área que deveriam ser aplicados realmente todos os recursos. Então, não é só que é uma questão de ditadura, não. Eu acho que essa questão de discutir a independência, discutir as nossas datas cívicas, discutir os nossos símbolos, né, cria essa coisa da cidadania que a gente tanto precisa para criar esse país que a gente tanto quer e que a gente tanto vê se afastar cada vez mais daquilo que a gente sempre sonhou. A gente está perdendo a nossa identidade. Com certeza. Você lembrou essa questão da escola? Eu lembro que no jardim de infância a gente tinha um mês de preparação para o 7 de setembro, né? Um mês antes já começava a fazer o chapeuzinho, né, de papel para colorir, já se pensava, né, qual seria o tema, né, do desfile, quem ia participar. Tinha esse engajamento, né? Todo mundo queria participar, e aí você colocava o uniforme mais novo para poder desfilar. Era o desfile da civilidade, né, do patriotismo, e a gente realmente está perdendo isso. Agora, é um risco muito alto, né? Porque quando você perde a identidade, você adota a identidade de outro, porque ninguém vive sem identidade, né? Com certeza, e isso é o que está acontecendo realmente, quer dizer, com esse mundo globalizado, a tendência é que cada vez menos as diferenças apareçam. Você vai unificando cada vez mais, né? Padronizando. Então você vê um adolescente no Brasil hoje, e
na galera dele e você tira uma foto de um adolescente em Nova York É a mesma da coisa. galera dele, é a mesma É a coisa, mesma você coisa, é não verdade. muda nada, né? O chapeuzinho é o mesmo. A roupa é a mesma, é a tudo roupa igual. é tudo igual, né? Então essa padronização, né, que para a sociedade que está estabelecida, a questão do consumo, tudo bem, é uma coisa que para eles lhes vai bem, para nós não. Né? Eu acho que a gente tinha que investir nessa diferença. Né? E eu acho que é por isso que a gente está cada vez menos tolerante. Né? Porque a gente não percebe as diferenças. Então, tudo que é diferente acaba criando impacto. Você cria resistências, né? Então eu acho que nesse momento é importante a gente perceber isso, quer dizer, toda vez que a gente incentiva, né, as coisas diferentes, as coisas que nos são caras, as coisas que nos foram apresentadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores e que nos tornam singulares dentro de uma situação, é isso que faz com que de repente a gente exercite essa história de ver que o outro, né, por ser diferente, precisa, acima de tudo, ser respeitado. Né? E esse respeito é o que a gente quer tentar fazer com que as pessoas possam acumular e fazer. E eu acho que isso não interessa muita gente, não. Eu acho que quanto mais você trabalha essa coisa da uniformidade, você cria os grupinhos, você exclui, você faz com que essas coisas aconteçam. E essa festa da independência, esse feriado da independência, é um momento para a gente pensar isso. Tem que refletir, gente, é verdade. A gente está num momento de mudança muito séria no nosso país, né? Nosso próximo pleito, não que os pleitos anteriores não tenham sido tão importantes, estratégicos, mas esse, em especial, tem uma importância muito grande por todas as mudanças que nós passamos no nosso país, né? Todos os processos de desmoralização política, né? Desnecessária, absolutamente desnecessária. Criou-se uma reação negativa da população para com a classe política absolutamente desnecessária. A gente precisa de uma classe política, a gente precisa de representantes dentro do processo democrático, mas a gente não precisa ficar convivendo com o que está por aí, né? A gente precisa mudar. Agora, para mudar, tem que ter carga, tem que saber, né? Tem que ter experiência, tem que ter história, tem que ter costume, tem que ter tradição, tem que ter folclore, tem que ter cultura, tem que ter compromisso com aquilo que foi o nosso legado, que nos foi deixado, né, para que a nossa geração possa cuidar, para que a gente possa deixar também. E não a gente vê o que a gente está vivenciando no Brasil nesses últimos dias, principalmente na última semana, em que a gente foi tomado por esses absurdos, né, que foram acontecendo no país. Não há a possibilidade de eu não aproveitar a presença do professor aqui para não falar dessa questão. Né? Ao longo da semana a gente discutiu muito essa tragédia, né, que, como eu repito aqui, não há a menor possibilidade de ser chamada de acidente, porque não é acidente, é negligência, é descaso, é tudo isso junto, não tem nada a ver com acidente, é uma tragédia anunciada, mas que está sendo completamente desvirtuada nas suas discussões. Ou seja, ao invés da gente aproveitar esse momento, né, se é que dá para usar a palavra aproveitar, mas para aproveitar esse momento, para refletirmos sobre coisas muito mais sérias, a gente está fazendo aqui discussões polares, né, de que é o partido A, é o partido B, é isso, é aquilo, é o centro, é a esquerda está no comando, é o direita tinha que estar. Ao invés de ficar discutindo isso, tinha que discutir por que todos os nossos espaços culturais estão suscetíveis. E a gente deu um exemplo aqui, do nosso lado, Casa da Memória, Arthur Dalmaso, é uma caixinha de fósforo, não tem extintor funcionando, a porta não fecha. Se fizer uma fagulha, vai queimar tudo. Nós temos ali mapas exclusivos, moedas, registros de visitas, tudo isso doado pela sociedade para que a história do município fosse contada em algum momento. Isso que precisa ser discutido, não questões partidárias, né, professor? Porque e aí, do nada, surge uma verba, né? O governo tem alguns milhões aqui para destinar para os museus. E outra coisa, né? Outra história, quer dizer, em abril, esse mesmo museu comemorou 200 anos de história. Eu estava lá com minhas filhas, aproveitei que eu estava no Rio, gosto da área, porque ali foi meu, como eu te falei, foi meu quintal. A Pedro II ali, foi meu quintal. A Quinta da Boa Vista é o quintal. Aproveitamos, fomos lá. E não tinha, no dia da festa de 200 anos do museu, um único político à frente do museu, dando entrevista e falando da importância daquilo.
No dia seguinte à tragédia, em que todas as câmeras de televisão, todas as mídias se voltaram para o museu, apareceu prefeito, apareceu ministro da Cultura, apareceu o discurso do presidente da República. Por que não estavam lá em abril, quando foi comemorado os 200 Aliás, o prefeito anos, falando em recompor acervo, né? Sim, claro. Não sei como é que ele vai conseguir fazer isso, né? A máquina do tempo, se conseguiu, que é isso? De recompor, né, acervo, né? Então, é isso que eu falo, é o que a gente estava conversando antes. Eu acho que eu estava conversando com meus alunos em sala de aula essa semana e falando isso, quer dizer, quantas vezes você foi ao teatro? Quantas vezes você foi ao museu nos últimos 2 anos? Quantas vezes você assistiu um show de cultura brasileira nos últimos 2 anos? A nossa sociedade reproduz o que a família faz e a nossa sociedade acaba criando a possibilidade dos nossos governos. Então, não é a eles, os governantes, não é ela a política, somos nós. Se nós não mudarmos, cada um de nós, nossa atitude diante da cultura, da necessidade da educação, da necessidade de guardar e de preservar nossas coisas, né? E não ficar nessa história de caiu um pouquinho minha renda, minha filha, esse mês, então tá, a gente corta o cinema. Caiu minha renda, a gente então faz o seguinte, tira da escola e bota numa escolinha mais curta. Então, essa prática que é vivenciada no nosso dia a dia, vai para a sociedade e vai para a política, não tem como. Não tem então, jeito. Vamos levar um tempo para mudar isso, mas eu sou pessimista. Não. Eu sou otimista, melhor. A gente tem que ser otimista. Eu não sou pessimista. Eu acredito na realidade que a gente vai continuar lutando e isso vai ser transformado. É que a gente utilize, né, o 7 de setembro, né, como marca de independência, para que nos tornemos independentes da mediocridade que estamos vivendo hoje, né? Da falta de participação, do deixar de lado as nossas responsabilidades, né? Quando você, por exemplo, deixa de votar, não quero comparecer à urna, vou fazer o meu protesto. Proteste votando decentemente, escolha. Eu sei que é difícil escolher um bom candidato. Se você não está encontrando um bom candidato, seja candidato, se coloque à disposição. Não há a menor possibilidade de promovermos mudança na nossa sociedade que não passe pela política. Não há a menor possibilidade. Vivemos um Estado democrático de direito. E ele tem como base fundamental a representação política. Você vai deixar de lado a representação política, você está deixando um cheque em branco para que outro decida por você. Quando o outro decidir por você, evidentemente, os teus interesses não vão estar sendo representados. Então, não seja um dependente da opinião dos outros, não seja um dependente do que estão falando no Facebook, não seja dependente do que vão te dizer ou deixar de te dizer para você fazer. Faça as suas escolhas, construa o seu pensamento crítico. Mas não vai ficar pegando pensamento de Facebook e colocando não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos criar pensamento crítico, né? Para isso que serve a gente precisa dessa independência, né, professor? E aquela história, nós que somos amantes da educação, né, que nos dedicamos 30 anos a dar aulas, né? A gente sabe que nada mais importante do que você errar. Claro. E nada mais importante do que aquele que está percebendo que você errou tem capacidade de repetir. E essa repetição e esse erro é que vai criando toda a situação para transformação e para que você passe a errar menos, né? Que você tenha a condição de fazer as transformações. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que estar atento para isso. Quando as pessoas falam, eu não quero... Caramba, eu errei e muito ao longo da minha vida, quando eu acreditei em muita gente que eu botava minha mão no fogo. Não, agora vai, né? E não foi. Mas nem por isso eu deixo de estar lá no dia da eleição, acreditando de novo, torcendo de novo, procurando saber o que está por trás destas pessoas, a nossa parte, fazendo a nossa parte. Agora, se errar, beleza, vamos trocar. Democracia é bom por causa disso, porque a gente tem a possibilidade da mudança. De mudar, né? isso então, é que é importante. A gente está aí fazendo um exemplo bacana, pegando o que o professor falou, né, dando um exemplo de uma das regiões mais conhecidas na inovação, que é o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, que é o centro da tecnologia mundial. No Vale do Silício, por exemplo, você que tem uma startup, uma empresa que você quer ser impulsionada, para você atrair um investimento, você tem que apresentar pelo menos 3 fracassos. Se você não apresentar 3 fracassos, a tua empresa não está apta para ser investida, não está apta para receber investimento desses trades, né, que tem lá. Então, a gente tem que escolher, a gente tem que errar, o nosso caminho faz parte de experimentações, não tem jeito. Mas que você não abra a mão de escolher bem, né? Pelo menos tentar escolher bem. Não vamos escolher de qualquer jeito, não, senão dá pior do que a gente já está.
Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês mais uma vez. Sempre que precisar, é só chamar, porque o que eu gosto de fazer é isso. É discutir, é provocar e mostrar para as pessoas o seguinte: não adianta a gente ficar sentado teclando para mudar, porque não aproveita vai a independência para sair dessa dependência. Vamos aproveitar o feriado da independência para mostrar que a gente está independente dos nossos sofás. Exatamente, é isso aí, perfeito. Bom, vamos no intervalo comercial rapidíssimo, daqui a pouco a gente está de volta.